Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse é o nosso vídeo de número 26. Nós estamos no capítulo 11 do livro, que é o capítulo que trata sobre o desdobramento. Essa é a segunda parte do estudo sobre desdobramento. No vídeo anterior, a gente tratou do desdobramento de maneira sucinta na visão de Kardec, mas também nós falamos de desdobramento com base em um outro livro do André Luiz, que é o Mecanismos da Mediunidade, que é um livro mais técnico, e nós colocamos ali a abordagem de André Luiz sobre alguns pontos. Então, se você quer saber mais do assunto desdobramento, eu acho que vale voltar para o vídeo anterior. Nós não entramos no vídeo anterior, a gente não entrou no capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o nosso de hoje, e é o livro que nós estamos estudando. Então, se você dispensa uma outra análise, pode ficar aqui com a gente, porque nós vamos começar da primeira linha do capítulo. Mas, como deve dar para ver aqui na tela, a gente fez um estudo detalhado das questões do desdobramento. Então, se interessar também, fica o convite. Vamos começar aqui no nosso capítulo 11, Desdobramento em Serviço. Chegara a vez do médium Antônio Castro. Conforme a gente pode observar, cada capítulo do livro está dando destaque para um dos médiums. E se nós lembrarmos, quem está me acompanhando desde o começo, no começo do livro, no capítulo 3, o Aulus, o André Luiz e a equipe ali, eles apresentam os médiums desse centro onde está se dando a presença de André Luiz, desse centro espírita. E lá eles falavam sobre cada um dos médiums. E até então o Antônio Castro não estava aparecendo para a gente. Já tinha mencionado sobre ele lá no começo, mas até então não tinha aparecido. Então eu achei legal, antes de a gente avançar nesse capítulo, no 11, eu achei legal a gente voltar para o capítulo 3, que é o capítulo Equipagem Mediúnica, para ver o que é a espiritualidade. Ali, se eu não me engano, é o Clementino, que é o dirigente, o que ele está falando sobre o Castro. Então vamos lá. Este é o nosso colaborador Antônio Castro. Moço, então a gente já pega a idade dele, que não tem idade avançada. Moço bem intencionado. Isso é o que tem de mais importante, a boa intenção. E diferente do que prega o jargão, né, que de boa intenção o inferno está cheio, isso é uma grande mentira. Tá cheio de quem tem más intenções, ainda que o resultado não seja o esperado. Mas as boas intenções, elas são fundamentais. Moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta, ou seja, de troca com o plano espiritual. Quer dizer, possibilidades mediúnicas. Sonâmbulo, no entanto, e a gente já tratou de sonambulismo, é uma característica aqui dele. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Ao mesmo tempo que ele tem uma grande capacidade, ele se deixa levar com muita facilidade. Então ele exige mais trabalho do plano espiritual. Tá aqui, ó. Desdobra-se com facilidade. Então, desdobramento, que é o nosso tema de hoje, né? Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos, teoria, e mais amplas experiências, prática, para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa, ou seja, em desdobramento. Por vezes, comporta-se à maneira de uma criança, comprometendo-nos a ação. E quando fala criança, a gente tem que pensar aqui que muitas vezes ele pode ficar encantado com dúvidas e perder o foco. Porque o desdobramento e a atividade, ela tem um propósito de trabalho. Só que tal como a criança em um local cheio de estímulos,
né, num parque, ou nas primeiras, ou né, as idas ao supermercado e passa naquele corredor que tem tudo que a criança gosta. Aqui o que me parece é que acontece a mesma coisa, ele perde o foco. E a gente vai ver isso no nosso texto do capítulo 11, que realmente ele tem esse problema de foco e isso vai ser contornado com um instrumento que vai ser apresentado. Então ele perde o foco nessas atividades algumas vezes. Quando empresta o veículo a entidades, entre aspas para nós aqui, dementes ou sofredoras, ou seja, quando dá passividade para espíritos em maior sofrimento, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de nos ajudar na contenção deles. Vamos ler, a gente já pondera. Quando lhe compete o dever de nos ajudar na contenção deles, a fim de que o nosso tentame, a nossa tentativa da espiritualidade, nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Vamos voltar aqui então. Quando empresta o corpo, a entidades sofredoras reclama-nos cautela, porque quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de nos ajudar na contenção deles. Isso aqui, lhe compete o dever de nos ajudar na contenção deles. Isso ele deve fazer, e aí por vezes vai existir crítica de algumas dirigências de trabalho. Isso aqui ele vai fazer através do animismo dele, da capacidade dele de conter manifestações, energias, algumas impressões que podem ser trazidas e deixadas pela entidade. Então, o nosso papel enquanto médiums, se a gente está nessa atividade, nós temos que trabalhar como um filtro. E esse filtro tem a finalidade de sintonizar para o diálogo, para que o diálogo possa chegar e produzir os efeitos, auxiliar na modificação espiritual e moral da entidade. Então, nós temos que calibrar, ponderar, ajustar as energias, tanto por vezes o que vem do dialogador, que às vezes não vem na medida em que a entidade está precisando, mas especialmente da entidade que geralmente no começo, mais ainda, ela não está nada disposta a colaborar em um diálogo. Então, quem está trabalhando de médium deve ter o cuidado de filtrar, de conter, de diminuir tudo o que é mais pesado que vem da entidade e facilitar aqui o diálogo. Então, o animismo ele é importante em determinados momentos no trabalho, desde que ele não desvirtue, desde que ele não descaracterize a entidade e o diálogo, ele é importante. Então, só fazendo essa ponderação sobre quem é o Antônio Castro. E agora sim a gente vai para o capítulo 11. Vamos lá. Chegara a vez do médium Antônio Castro, que agora já sabemos um pouco mais dele. Profundamente concentrado, vamos destacar aqui a palavra concentração. Denotava confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Então, palavras importantes para a gente: concentração, confiança, e ele compreendia os objetivos do serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino, nosso dirigente no plano espiritual, e tal como um magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. Então começou a trabalhar energeticamente no Antônio Castro. Castro como que adormeceu devagarinho.
Então começou a entrar na sonolência e ele já tem a questão ali do sonambulismo, né? Então adormeceu devagarinho, inteiriçando-se-lhe os membros. Inteiriço é enrijecendo, tá? Ficando com os membros enrijecidos. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado. Já vamos falar disso. Que acumulando-se à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso, à esquerda do corpo físico. Esse vapor, essa nuvem, se transforma numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Se eu não me engano, nós já falamos aqui no nosso estudo nos domínios sobre o duplo etérico. É sobre isso que o capítulo vai dizer. E esse vapor esbranquiçado, sempre que a gente vê falar de alguma coisa de vapor, né, de uma nuvem branca, um material branco, isso vai provavelmente, quase sempre vai estar dizendo respeito ao ectoplasma, que é uma energia própria do veículo físico, não só do corpo humano, mas dos reinos aqui da matéria densa. Ela é material dos processos de cura, das atividades de materialização, e o duplo etérico formado por essa energia, ele é tal qual, usando acho que a mesma palavra, ele é tal qual um amortecedor de energias entre o corpo físico e o perispírito. O duplo etérico ele ajusta, ele tem essa função de o perispírito imprime no duplo etérico, ele passa as energias para chegar no físico e organizar e vitalizar o corpo físico. E da mesma forma o duplo etérico acaba sendo um filtro para os nossos excessos aqui do corpo físico, para que eles não cheguem direto danificando o nosso perispírito. Então a gente pode enxergar ele como um filtro protetor, mas também um corpo de energias. Nosso amigo como que se revelava mais desenvolvido, apresentando, isso falando sobre o duplo, tá? O André Luiz observando o duplo do Castro. Apresentando todas as particularidades da sua forma física apreciavelmente dilatadas. A dilatação ela é geralmente uma característica do desdobramento, da expansão de energias. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. André Luiz falando. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro a delicada intervenção magnética que não seria lícito perturbar ou interromper. Então, o André Luiz destaca cuidado, a técnica e a solenidade desse momento em que o Castro está trabalhando nos corpos do... Aliás, o Clementino, perdão, dirigente espiritual, está trabalhando nos corpos do Castro. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, então deu 2 passos à frente, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático ou ao corpo físico. Acho que já falamos também desse cordão vaporoso, que ele sempre é mencionado nos casos de desdobramento, que ele basicamente na espiritualidade, a presença desse cordão que a gente observa na região da nuca, ela indica ou ela diferencia a entidade encarnada da entidade desencarnada. Então, o espírito que vê alguém com esse cordão tem a consciência de que se trata de uma pessoa que ainda está encarnada, mas que está em desdobramento. Um conhecimento que eu vou trazer aqui, que ele merece aspas, mas comento, não tem problema. Existem algumas abordagens espirituais que não estou dizendo que eu valido, enfim, vou deixar isso para
para cada um, mas existe essa abordagem de quem estuda e percorre o caminho da apometria, que eles fazem um trabalho de desdobramento de personalidades, e a presença desse cordão é notada por quem está em atividade, tanto quem é o médium quanto o dialogador, se tiver alguma ampliação mediúnica, com uma percepção extra, também vê esse cordão. Então, já participei de trabalhos nesse sentido, de atividades provocadas, esse deslocamento de personalidade, provocado, ou mesmo casos voluntários, em que eu já percebi que era um caso de personalidade e que a gente via a presença desse cordão. Ele indica realmente essa vinculação. Só que no caso da personalidade, diferente só do desdobramento comum, é como se fosse uma vinculação entre camadas. Se a gente considerar que cada existência, cada vida que nós temos aqui, ela é uma personalidade, nós geralmente temos a ideia de que elas são sobrepostas, então de que a última sempre prevalece. Porém, todo o acervo anterior, ele está vivo. Ele ainda existe. E para mim, tá? Opinião minha particular, isso é um sistema que ele roda parcialmente, ou ele está adormecido, mas ele pode rodar. Só que geralmente o que está ativo é o último, que é o consciente, a nossa consciência. Porém, essas camadas sobrepostas, elas podem ser acordadas, provocadas, ou mesmo algumas questões podem fazer emergir conflitos de personalidade. E aí eu estou falando não só de maneira de psicologia, mas usando mais aqui no campo espiritual. Tendências, inclinações, vontades de uma vida anterior, que normalmente se contradizem com o que a gente faz agora, e que acabam evocando esse sistema antigo. Por isso que eu disse que eu já vi alguns atendimentos voluntários, em que houve a passividade ali na pessoa que estava de médium, justamente de uma personalidade. Então não é comum, tá? Isso não é habitual em centros, isso não é falado e não é praticamente abordado dentro do kardecismo, mas existe, tá? Isso é fato, e eu acho que enquanto kardecistas a gente não pode fechar os olhos para os fatos, senão nós vamos estar negando Kardec, que era um investigador. Né? Se Kardec tivesse fechado os olhos, não teria o espiritismo da forma como a gente conhece. Então acho que o nosso papel é saber que as coisas existem e investigar, entender o que é. E eu estou passando minhas ponderações. Poderão haver opiniões diferentes, poderá haver quem não goste disso, aí é de cada um. Mas que eu já vi isso acontecer muito e tratamentos serem realizados e ajudarem muito. Agora, não quero dizer que é válido, que acho certa a abordagem espiritual, por exemplo, da apometria, tá? Estou dizendo que tem um conhecimento que está mais consolidado neles, que é a questão de personalidade, e isso é interessante, isso é importante. E diferente do que normalmente o caminho da apometria faz na abordagem do diálogo, a nossa abordagem de diálogo, ela é tal como a gente já estudou, especialmente na playlist Diálogo com as Sombras. A gente tem a abordagem kardecista, espírita. A gente não vai ter abordagens mais místicas, não vai aprisionar, não vai fazer pirâmide, não vai fazer nada nesse sentido. Nossa abordagem ela é espírita. Então, eu acho importante falar e ponderar. Então, esse cordão ele é observado entre personalidades também. Agora, experiência minha, não posso dizer que o kardecismo diz isso, tá? Experiência minha de Guilherme, experiência de centro de muitos anos de atividade. E se tiver dúvida ou quiser criticar ou levantar questões, deixa no comentário que é o nosso espaço democrático aqui para conversas. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, ou seja, o corpo físico
descansando, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós em uma cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Então, falando das energias aqui desse duplo. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Então, aqui o Castro está desdobrando, né, no seu perispírito junto com as energias do duplo etérico. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou como que se justapondo novamente ao corpo físico. Então, o Clementino, dirigente espiritual, fez ali um movimento de energias e Castro volta para o corpo físico. Volta a acoplar. E a gente vai entender o porquê aqui agora. Verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira, ele engoliu, como se tivesse absorvido instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito. Então, aquelas energias do duplo etérico. Absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Então, o corpo físico, depois do que o Clementino fez, o corpo físico absorve essas energias que estavam estranhas ali do duplo etérico, deixando o perispírito, então, deixando ele livre dessas energias. Desde esse instante, o companheiro, que é o Castro, fora do vaso da matéria densa, desdobrado, guardou o porte, a feição que lhe era característica. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme que como se fosse que parece com o ar. Então, envolvido ainda por esse laço, que ele parecia mais fino e luminoso à medida que o Castro espírito, ele chama assim, que é o Castro desdobrado, então ele ficava mais fino e luminoso à medida que o Castro se movimentava em nosso meio, na espiritualidade. Isso aqui também me traz uma experiência de diálogo. Muitas vezes a entidade ela não quer falar, ela está cansada, ela não conseguiu acoplar 100% ali. E uma técnica que eu utilizo nesses diálogos que são difíceis no começo é pedir para a entidade começar a falar, olha, fala uma palavra, fala só alguma coisa, não tem problema. Não tem problema se você não quiser, não conseguir falar tudo. Mas eu tenho certeza, eu dizendo, tá, no diálogo, eu tenho certeza que com as primeiras palavras você vai sentir a diferença e vai ficar mais fácil de continuar conversando. Por que que eu faço essa abordagem e ela é real, ela dá certo e ela encontra fundamento aqui? Conforme a entidade começa a falar, ela vai se habituando ao clima do médium ou da médium e ao clima da casa. É a mesma coisa aqui, quanto mais o Castro vai vivenciando a espiritualidade ali, o local onde ele desdobrou, mais ele vai se habituando àquilo e ele vai esquecendo as impressões do corpo físico. Então é uma questão de colocar os pensamentos ali e começar a respirar e se movimentar naquele clima. Fica mais fácil. Desde esse instante, o companheiro... Ah, perdão, gente, estou repetindo. Aqui eu acabei copiando de novo um trecho. Então, corta esse trecho aqui. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, que é o Aulus,
certamente assinalando-nos a curiosidade, que é sempre bem grande, né, no André Luiz e no Hilário, Deus se pressa em esclarecer. Então, o Aulus vai passar a explicar o que está acontecendo aqui. Com o auxílio do supervisor, do Clementino, o médium foi convenientemente exteriorizado. Desdobrou, por comando do Clementino. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com eflúvios vitais, ectoplasma, que asseguravam o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. Então, aqui ele já está definindo a finalidade do duplo e do ectoplasma. Finalidade: assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. Então, conhecidos esses eflúvios vitais em seu conjunto, ou seja, considerando todos essas características, essas possibilidades do ectoplasma, um conjunto que pode ser chamado de duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico do corpo e que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Eles são inerentes ao corpo, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então, o ectoplasma ele tende a desaparecer, assim como o duplo etérico, quando se dá o desencarne. E uma das questões difíceis e mais demoradas e mais perigosas desse momento do desencarne é essas energias em abundância. Então, salvo engano, na própria obra de André Luiz, a gente tem relatos de entidades que vão vampirizar essas energias da entidade que está desencarnando, além de procurar, né, de tentar pegar a entidade ali para arrastar para planos nas quais ela se ajusta em questão inferior, ainda tem esse interesse pelas energias que ficam ali em abundância. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo que estava imóvel, ao corpo físico, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular. Então, colocando aqui uma característica para a gente do duplo etérico como sendo o corpo que traz o calor a partir das energias e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Então, mostrando para a gente a importância do duplo etérico e esse contato, essa boa aproximação com o corpo físico, esse bom ajuste. E isso nos traz coisas para pensar, tá? Não que isso tivesse na minha cabeça antes, mas isso me surgiu agora, de pessoas com distúrbios espirituais que podem estar em algum tipo de transe, em alucinações, mas com um desdobramento involuntário, e por vezes esse desdobramento junto, né, por desconhecimento e talvez até por manobra de entidades obsessoras, um desdobramento que deixa exteriorizar mais essas energias, esse ectoplasma, para pessoas que já têm mais facilidade, inclusive, até como causa para adoecer o corpo, porque se ele tem essa finalidade de auxiliar a nutrição do corpo, uma das formas de você desvitalizar o corpo físico é fazer esse afastamento e, o quanto possível, essa absorção dessas energias. Então, ou embaralhar, bagunçar essas energias, imprimir o magnetismo, né, energias mais densas, junto a esse duplo etérico, por exemplo. Seriam formas de atacar a pessoa. Ah, disse Hilário com expressão admirativa,
Aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. Reticências. Sim, disse Aulus, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispíritica do nosso amigo, então se passasse alguma coisa onde está ali o perispírito, registraria ele de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso pela língua física. Então, apesar de estar desdobrado, ele poderia relatar isso no corpo físico. Porque, não obstante liberto do vaso somático do corpo, prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico de ligação. O mesmo cordão aqui que já mencionamos, que alguns vão chamar também de cordão de prata. Observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, ou seja, não estava vestido com a mesma roupa do Castro corpo. Ele estava estava aqui, ó, mas sim com um roupão esbranquiçado e inteiriço. Então, o corpo físico, na reunião mediúnica, ele estava utilizando ali um costume azul e cinza. Porém, o Castro Espírito estava com um roupão esbranquiçado, que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés, e dentro do qual se movia deslizante. Então, se ele se movia deslizante, é porque ele já tinha alguma familiaridade aqui com a volitação. É isso que dá para a gente compreender. Aulus registrou-me as anotações íntimas, percebeu o que o André Luiz estava ali observando e pensando e esclareceu. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Ou seja, o Castro, ele moldou a aparência, a roupa com a qual ele se apresenta desdobrado. E ele fez isso usando o próprio ectoplasma, mas também energias do ambiente. E isso pode ser de maneira parcialmente consciente, tá? Por vezes ele tem... Eu estou falando a partir de experiências que eu já vivi e do que eu posso compreender disso. Talvez ele tenha alguns insights, algumas percepções do que está acontecendo, mas talvez ele não entenda o mecanismo que está por trás dessa ocorrência, de ele plasmar essa roupa. Ele acaba aprendendo a fazer, mas talvez não saiba com detalhes como isso se dá. Então, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente que nos achamos. Semelhantes energias transudam, essa palavra foi bem nova para mim. Ela, como que é aqui? Ela passa através dos poros. Então ela extravasa da nossa alma conforme a densidade específica da nossa própria organização, falando do ectoplasma, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente, então podendo ser bem luminoso, ou até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos da metamorfose. Eu achei interessante aqui que ele faz um paralelo das energias, por exemplo, o ectoplasma, ele faz um paralelo em situações mais inferiores, mais densas, com o caso, com a questão do casulo e da borboleta, por exemplo, né? Da crisálida e metamorfose. Achei interessante. Eu fiquei com a sensação de que ele quis deixar talvez uma lição
a mais escondida aqui. Não sei se um dia isso vai ser, se já é, se existe lógica ou não, de olhar para a biologia em cima disso. Não sei, fiquei com... algo me chamou a atenção aqui. Depois de olhar o médium hesitante alguns momentos, prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que entesoure experiência, que ele ganhe experiência, manejará possibilidades mentais avançadas. Ó, que bacana. Possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje. Considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento ou da mente. Seja nascido de nossa própria imaginação, seja da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa. Então, olha que interessante, né? A questão de plasmar o perispírito pode se dar por nossa vontade, mas pode se dar também por sujeição a uma vontade alheia, por uma hipnose, e ela pode ser uma hipnose vinda de um amigo espiritual que vai ter a intenção de melhorar a aparência, as vestes e até a densidade do perispírito, mas também pode ser de entidades trevosas, com a finalidade de transformar ali, né, naquelas aparências de animais que são corriqueiras, são conhecidas nos trabalhos de desobsessão. Então, pode ser da própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa. Mormente, especialmente quando nossa vontade se rende irrefletida à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. E é interessante que essa sujeição à vontade ela pode se dar por algum tipo de culpa, de medo, mas ela pode se dar também porque quer, porque acha que aquela entidade ela é a boa zona. Então, assim, ela é a boa de tudo. E aí, por ambição de querer fazer parte daquilo, de uma noção de pertencimento, se sujeita a esses comandos, a essas ordens. É o que antigamente se falava, né? Se fulano mandar você pular da ponte, você pula? Ao menos aqui na minha região eu ouvi muito isso, desde pequeno. E, né, no sentido que assim, você vai ouvir tudo que a pessoa tem para dizer? E hoje a gente coloca em xeque isso, o quanto que as pessoas estão submissas às vontades alheias. E eu bato na tecla que eu bati no vídeo anterior, dos influencers. O quanto que as pessoas estão se rendendo às vontades de algumas outras pessoas. E isso para fins econômicos, para fins políticos e às vezes para fins sádicos, talvez, né? Só para gerar o caos. Só para ver as pessoas fazerem coisas bizarras. Então, se rende à vontade de maneira irrefletida. E eu coloco assim, né? Se no corpo físico, se aqui com mais limitações a gente cai em algumas armadilhas, quem dirá a hora que estiver do lado de lá, sabe? Com tantos recursos de energia, de formas de ludibriar. Então, é melhor a gente aprender a abrir os olhos aqui para conseguir ter alguma condição de estar com um pouquinho, com uma frestinha de olho aberto do outro lado. Nosso amigo, então, se pudesse né, reticências, comentou Hilário curioso. Mas cortando-lhe a frase, o assistente completou-a ajuntando. Então, nosso amigo, se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, pensar com firmeza.
se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse. Então, quando fala forças plásticas, está falando a capacidade do perispírito de se moldar. Eita, só um minutinho, dei um comando aqui que voltou. Imprimiria, então, sobre as forças plásticas a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprouvesse, como ele quisesse. Porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Sim, ponderei. Então, André Luiz, importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Aldous percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário. Então, André Luiz perguntava, não exatamente por ele, mas muitas vezes ele perguntava para ajudar a esclarecer o Hilário. Ainda neófito ou aprendiz no nosso campo de ação. E talvez por isso procurou fazer-se tão claro e minucioso quanto possível, acrescentando: de modo nenhum. O pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar, que estamos mais tendentes a adotar. Pensamento. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente da vida, ou seja, desencarnados, segundo vocês já conhecem, os apetrechos variarão em seus tipos diversos. Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado. Então vamos pensar numa pessoa tatuada. Terá ele escolhido um desenho pelo qual a sua forma por algum tempo se faz mais facilmente identificável. Seu corpo físico se faz mais facilmente identificável. Mas ele poderá colocar uma roupa que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. Quer dizer, o fato de ter tatuagem, de ter tatuado o corpo, não impede que a pessoa mude aquilo que ela desenhou, mude a aparência colocando uma roupa por cima. Então ele está fazendo essa comparação do quanto é possível a gente mudar a nossa apresentação. E sorrindo acentuou: pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. Eu vou fazer um recorte aqui, porque nós temos duas palavras duas expressões que eu achei importantes aqui para a gente. Primeiro, falando da concentração. Pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Então, um destaque para concentração. Em seguida, ele fala da imaginação criadora. Isso aqui provavelmente passa batido para quem não estuda meditação. Mas eu peguei isso com um olhar de muito agradecimento por tá vendo isso aqui em André Luiz. E são técnicas que a gente pode utilizar dentro de uma meditação transcendente. E a concentração ela é a base da meditação. A imaginação ela é um recurso que a gente pode utilizar dentro de uma meditação feita por
especialmente por nós, buscadores espirituais, que devemos ser, ela é um recurso que nós podemos utilizar. Quando a gente fala em imaginação, você está se permitindo pensar, manifestar ideias, desejos que por vezes extrapolam a sua condição. E é bacana, mas tem um certo cuidado que a gente tem que tomar. Porque a imaginação, ela também pode ir para o caminho do bizarro e do exótico. E, e, e eventualmente pode nos conectar com coisas que não são interessantes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que está mais próximo, aquilo que vem mais facilmente à nossa cabeça, né? E vamos trazer o exemplo. Aqueles testes mais de psicologia, quando mostra assim uma foto, um borrão, qualquer coisa assim. Cada pessoa enxerga no desenho uma imagem, mas normalmente a pessoa vai enxergar aquilo que está mais próximo do perfil de atividades mentais dela. Então, a mesma pessoa que enxerga numa imagem um anjo, alguma coisa boa, a outra pode enxergar algo horroroso. Alguns vão enxergar conteúdos obscenos e vai muito de cada um. Por que eu estou fazendo essa ponderação? Porque se a gente entra num desdobramento com essa intenção de deixar a imaginação vir à tona, a depender do nosso perfil de pensamentos, a gente pode estar criando conexões ou fortalecendo conexões que talvez já existam e não são boas. Então, se nós vamos fazer uma meditação com esse propósito de imaginar, é interessante, antes de fechar os olhos, antes de começar a meditar, já firmar o propósito. O que você quer? E um propósito razoável. Não vamos pedir demais, não vamos esperar muito. Vamos fazer algo razoável. Por exemplo, é leveza, é paz. Não vamos, que eu falo, não vamos meter o pé na porta da mediunidade. Não força a barra. Sabe, acho que de leve, procurar autoconhecimento, se enxergar melhor, se conhecer melhor. E, se for o caso, utilizar a imaginação em termos de luz, de leveza, sempre para a gente procurar ficar bem. Não força o pé do lado de lá. Deixa esse tipo de coisa dentro do centro. Se tiver necessidade, a espiritualidade ajuda. Porque é perigoso, espiritualmente perigoso ficar forçando a barra, tá? Mas eu achei muito legal, porque eu uso, assim, né, em várias meditações eu faço uso desses recursos. E isso eu também já vi, justamente concentração e imaginação, isso também está em um livro da Joana de Ângeles, que agora eu esqueci, mas eu vou procurar e deixar no comentário, e se eu esquecer pode me cobrar, por favor, que ela explica sobre meditação. É um livro no qual ela faz um estudo comparado com o budismo, com alguns procedimentos de meditação, e passa justamente por isso. E eu acho muito legal. Eu adoro esse assunto. Então, quando eu encontro conteúdos basicamente iguais em obras distintas e isso é validado pela minha experiência, por vezes a minha experiência é anterior ao que eu li, por vezes ela é posterior ao que eu li. Mas eu acho muito bom, eu me sinto muito seguro quando eu encontro essas coisas vindas, especialmente nas obras de Chico. Então isso me dá muito conforto, me dá muita segurança para abordar. E penso que atingimos aqui um ponto interessante do vídeo de hoje. Acho que convém a gente interromper aqui o nosso estudo. A gente continua no próximo vídeo. Desde já agradeço. Se gostou, peço para deixar aí o curtir, que nos ajuda no algoritmo. Qualquer coisa, dúvida, questionamento, ideia, sugestão, para deixar no comentário. Se achou legal, se vale a pena, quiser indicar, é bom, acho importante para o canal, estimula a gente na ampliação aqui do conteúdo. E quem não está inscrito, inscrever, ativar o sininho para ajudar a lembrar. E se gostou, a gente se encontra num próximo vídeo. Então, um abraço, muito obrigado.